Boa tarde, José Ronaldo, Veronildo, Dornelis, Leonardo. Vou fazer uma live aqui rapidinha, das rapidinhas de quinta-feira. Toda quinta-feira eu me comprometo em algum momento do dia entrar aqui e falar sobre algum assunto, nem que seja por 15 minutos. Magda já é minha amiga, está me acompanhando sempre. João Pedro, olha, botei lá uma votação nos stories e nem olhei o resultado, essa que é a verdade. Só que tem a democracia e tem a equinicracia. Já escolhi que eu vou falar sobre placentite. E não vai ser nada profundo, uma aula para falar de tratamentos e os hormônios que você pode usar em cada fase da gestação, porque são 15 minutos. Então a gente vai falar coisas importantes e tem que ser rápido para dar tempo de tirar dúvida caso vocês queiram. Então vamos lá. A placentite, na verdade, vai ser um sinal clínico. Você não tem uma doença, não é uma doença. A placentite, ela vai ser um indicativo de que alguma coisa não está certa. E ela vai entrar aí, eu gosto de separar em 3 etapas que a gente atua enquanto veterinários. A primeira etapa é em produzir os embriões. Vocês estão me escutando bem? Nem perguntei isso. Mas se não estivesse escutando, vocês iam falar, né? Eu acho. Então, assim, a primeira etapa é a gente produzir os embriões. Mas se quiserem falar, podem falar aqui nos comentários. Vocês gostaram do tema? Placentite? Eu acho que vocês vão aproveitar mais esse tema. Porque daqui pra frente, o que a gente tem? Encerramento da estação de monta e as éguas estão gestantes. E aí, o que a gente vai fazer? Acompanhar a gestação. Então, a primeira etapa que acontece durante a estação de monta é a produção dos embriões. A gente está fazendo as gestações. E aí, muitos veterinários param por aí. A Magda falou que estão escutando. Ótimo, maravilhoso. Terminam a primeira etapa e acabou. Vocês não ganham dinheiro, vocês não entregam o produto para o cliente de vocês. E aí entra a segunda etapa, que é você impedir o aborto, porque agora você precisa impedir que esses produtos se percam pelo meio do caminho. Porque o criador te contratou porque ele quer um potro no Aras. Ele vai criar um produto no sufixo dele, vai levar para a pista, ele vai ganhar, vai vender cobertura ou vai vender embrião. E aí o ciclo vai sempre se alimentando. Então essa mágica é toda acompanhada por veterinários. E a gente vive de entregar os potros para os criadores. E aí você cobra por isso, obviamente. Só que a placentite, a terceira etapa, seria de você atender os potros nascidos. Para dali para frente você acompanhar os primeiros momentos de vida, os primeiros meses, e aí esse crescimento para eles entrarem de novo no plantel, que é a terceira etapa. Então a gente está na segunda. Nessa live de hoje, Paula e Andréia, AgroHorse, tudo bom? Boa tarde. Vamos entrar na placentite em si, que está na segunda etapa, que é a etapa que a gente vai de fato atuar nesses próximos meses, na grande maioria dos lugares. Quem mexe com quarto de milha é diferente, quem mexe com PSI é diferente, mas o restante, a estação de monta basicamente se encerrou e agora a gente vai ter as gestações para acompanhar. E a placentite, sem sombra de dúvida, vai ser uma coisa que vocês vão identificar para conseguir tratar ou não e impedir que essa égua aborte. Então vamos lá. Qual é o grande problema?
O tipo de placenta da égua, ele precisa ter contato com todo o endométrio para fazer as trocas vasculares através do sangue de vasos, que é uma microcirculação que fica toda enoveladinha assim, toda encaixadinha para trocar o sangue, quer dizer, para passar o sangue da mãe, para ter a perfusão para chegar no feto. E aí, a natureza fez assim, não adianta um potro ter metade só dessa perfusão. Ele precisa ter o útero inteiro, o endométrio inteiro em contato com a placenta da égua. Estou explicando de uma maneira bem simples para a gente já conseguir ver na nossa cabeça, porque eu não acho que a gente precisa ficar falando bonito, termos técnicos, a gente tem que entender o que acontece e saber identificar para tratar. Então, endométrio, útero da égua, placenta, toda interligada para permitir tanto a sinalização hormonal, quanto nutrientes, oxigênio, tudo vai chegar por ali. Quando você tem uma inflamação, uma placentite, que ela pode chegar por via hematógena, lá pelo sangue, no caso de uma leptospirose, no caso de um herpes vírus, pode se alojar em qualquer lugar da placenta, ou pode vir por via ascendente no trato reprodutor. Então, uma égua idosa, uma égua muito magra, uma égua que teve algum corte na vulva, que está permitindo a entrada de fezes, por exemplo, de ar, essas bactérias por via ascendente podem entrar pela cervix e causar uma placentite ali local. Ou pode ser por via hematógena e causar a placentite mais difusa. E quando a gente avalia a placenta, dá para identificar esses dois tipos. Você já pensa num micro-organismo ou em outro, ou você já trata de uma forma ou de outra, de acordo com o que você olhar no ultrassom. Que é aí que tá. Como você vai identificar a placentite? A égua pode não ter nada, mas tem alguns sinais que são indicativos de que a égua está com placentite. Sinais que você consegue ver sem passar ultrassom, que eu digo. Que é uma secreção na vulva, pode ser uma vaginite, mas pode ser uma placentite. Você tem que identificar de onde está saindo a secreção. O aumento do úbere da égua, com 5, 6, lactação precoce, se ela começa a jorrar leite antes, né, não perto, muito próximo ao parto, que tem éguas que por efeito da ocitocina até podem ter uma ejeção de leite. Mas se não for muito exatamente ali próximo ao parto, você pode suspeitar de uma placentite. E aí como é que você vai fazer o diagnóstico? Tem que fazer ultrassom. Você vai fazer ultrassom, vai ver primeiro como é que está aquele líquido. Ele tem partículas e tem também, ao longo da gestação, o líquido não é totalmente igual. Ele vai tendo mais celularidade mais para o final da gestação. Mas você tem que passar realmente para se acostumar com o que é normal e conseguir identificar o que não é. Só que existe uma medição de acordo com a idade gestacional da égua, que você vai ver a junção útero-placentária e tem um ponto certo de se medir, e vai ver o tempo de gestação da égua. Isso varia também entre as raças, então cuidado. Mas você também consegue ver, se tiver muito exagerado, essa junção útero-placentária com bastante edema. Igual o edema do útero, você vê aquele edema na junção útero-placentária, onde eles estão se ligados. Ou se tiver muito grave, você vê líquido mesmo ali. E você pode ver um líquido purulento. Então, quanto mais esbranquiçado, mais célula tem ali, mais infecção, mais inflamação. Isso caracteriza a placentite. E aí, como é que você vai tratar? Primeiro, como é que você vai identificar? Cheguei lá, não vou meter o ultrassom, tá com placentite, vou tratar. Não, primeiro é sempre exame clínico completo. Você vai ver frequência cardíaca, respiratória, mucosa, cor da mucosa,
tempo de preenchimento capilar, turgor cutâneo, ver pulso, porque placentite também causa laminite. Então você vai ver o pulso no casco, vai ver o calor do casco. É exame clínico completo. Como é que essa égua tá? Ela tá magra? O pelo dela tá bonito? Tá opaco? Tá grande? Tá pequeno? Em relação aos outros do lote, como que ela tá? Ela é um animal aparentemente saudável? Então tudo isso você vai levar em consideração para fechar um diagnóstico de alguma coisa, porque não interessa. Aquilo ali que você tá vendo, interessa sim. A cagada já era, ou peguei bem no início e já vou tratar. Vai tratar para quê? Você tem que saber. Se você não fizer um exame clínico completo, não adianta, que você não vai saber tratar uma placentite. Por quê? A placentite é só um sinal clínico de alguma coisa que aquela égua tem. Então você tem que tratar o que ela tem. Não é só a placentite. Não adianta você tratar, identifiquei que é uma placentite ascendente. Fui lá, dei antibiótico. O que causou aquilo? Se você não fizer a vulvoplastia para corrigir aquela entrada de fezes, entrada de ar, não adianta nada. Então, você tem que ter um olhar clínico para saber o que tratar. Não adianta só saber identificar. E aí, o que você pode ter? Não necessariamente você vai ter aborto. A gente que trabalha muito com receptora não tem tanta incidência de placentite assim. É muito mais comum em matrizes do que em receptoras. Claro que depende do lugar. Por quê? Eu vou escolher uma receptora que já tem. Vou fazer o controle sanitário da receptora. Igual eu falei, é a segunda etapa agora. O que a gente tem que fazer nessa segunda etapa? Controle das doenças infecciosas. A gente tem que proteger aquela receptora de qualquer doença que ela possa vir a desenvolver. E principalmente as que causam aborto, as que causam natimorto. E por que vai causar aborto? Muito provavelmente porque causou uma placentite e, consequentemente, levou ao aborto. Então, a gente vai prevenir das doenças infecciosas. Segundo, vamos escolher receptoras que já têm a vulva adequada, que não, até porque para ela confirmar um embrião, ela já vai, se ela tiver algum problema de conformação de vulva, já vai ser muito mais difícil. Então, como as receptoras que confirmam o embrião já tem essa pré-seleção, a gente tem menos incidência de placentite. Em matrizes que não são tão importantes assim para dar embrião, mas o cara quer tirar um produto todo ano, ela às vezes já está mais velha, ela às vezes tem comorbidades, então isso vai prejudicar o desenvolvimento daquele feto. Já só por ser matriz, você já pode pensar em acompanhar, claro, todas as éguas a gente deve acompanhar. Em algum momento, você já, antes de ter algum sinal clínico, você passa ultrassom, mede a junção útero-placentária, tá normal, ótimo. Faz todas as vacinas, alimentação, controle de estresse, tudo do jeito que deve ser feito, você vai seguindo e em caso de ter algum outro sinal clínico, você vai de novo acompanhar aquela égua mais de perto. É uma égua mais velha, é uma égua que está mais magro, o pelo dela já está esquisito. Não custa nada você fazer o exame de ultrassom de novo, já que a gente viu que esse é o exame que vai permitir a gente fechar o diagnóstico. Às vezes é uma placentite subclínica ainda, que a gente também não consegue ver no ultrassom. Para chegar ao ponto de você ver no ultrassom, ela já tem que ter alterações. Então, se ela já tem alterações, não é bom. Já aconteceu alguma coisa. E aí que tá você diferenciar. É leptospirose? Vou tratar para leptospirose. É uma bactéria que entrou, é um fungo que entrou por via ascendente? Você vai tratar para aquela causa específica. E tem, babésia, pode causar aborto. Várias doenças que você já vai estar tratando, já vai estar acompanhando para não deixar acontecer. Então, a regra para o potro nascer é sempre você fazer tudo antes de acontecer. Por isso
que os criadores não vão te procurar para fazer isso. Ó, acabou o tempo da live. Os criadores não vão te procurar para fazer isso. Você tem que conscientizar o cliente de que você precisa estar ali acompanhando para evitar que o problema chegue. Porque quando o problema chegar, você ir lá fazer um diagnóstico e dizer que a égua está com placentite porque está com alguma doença, talvez seja muito tarde. Por isso que a gente sempre fala, não tem tempo. Com potro, com égua prenha, não tem tempo. Não adianta querer tratar quando a coisa já está avançada. Tem que ser antes. E a placentite é só mais uma coisa dentro disso tudo, tá? Ó, gente, finalizei aqui. Vou deixar salva a live. E quinta que vem, a Carla aí. Carla Patrus. E na semana que vem, quinta-feira, estou aqui batendo ponto em algum horário do dia. Vou ver se eu faço um tema mais para ser votado antes. Sugestões de tema, tá? Beijo para todo mundo. Espero que tenha sido útil essa live, que vocês tenham gostado e que estejam aqui na quinta-feira da semana que vem. Beijo, até quinta!